Bom dia, meus irmãos. Espero encontrá-los todos bem. E essa semana eu que vou ser responsável aí por conduzir os nossos devocionais. Espero que Deus use esses poucos minutos que a gente dedica aqui juntos, a fim de que sejamos edificados nele, aperfeiçoados, que Deus transforme as nossas vidas, possamos obter o consolo necessário, o incentivo a levarmos uma vida de piedade, e assim vai, né? Essa semana eu quero falar um pouco sobre o tema de ansiedade, aí intitulado pela nossa série aí, chamada Descanso, E essa ideia que eu tive surgiu através de uma aula do nosso CCT, Centro de Capacitação Teológica, uma aula com o pastor Jairo, na matéria de Jairo Cáceres, na matéria de ética cristã, que se referiram lá à ansiedade como uma cadeira de balanço. Faz muito movimento, mas não te leva a lugar nenhum. E aí, nessa aula que foi sobre ansiedade, essa frase ficou gravada na minha mente. Fiquei um pouco pensando a respeito do assunto, e é um assunto que a gente tem que considerar bem, afinal de contas, por alguns, a ansiedade é considerada como o mal do século, E então, queria que nós tirássemos essa semana refletindo o que a palavra de Deus nos fala sobre ansiedade. E para isso, eu queria me ater ao texto de Filipenses 4, os versículos 6 a 9. E aí, durante essa semana, a gente vai extrair algumas lições nesse texto, tá bom? Vamos ler o nosso texto, então? Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Se nós formos sinceros, às vezes você pode estar pensando, será que eu vou acompanhar essa série essa semana mesmo? Mas se a gente for sincero, certamente alguns em maior medida do que outros, todos nós acabamos lidando com ansiedade no nosso dia a dia. O próprio mundo criou um sistema onde nós nos tornamos mais ansiosos. São necessidades novas que nós temos, necessidades. É um tempo extremamente ocupado e requerido, sempre buscando nos explorar, Mas olha só que interessante, o que nos diz aí. Nós não devemos andar ansiosos. Nós não devemos andar ansiosos. Agora, o que é ansiedade? A palavra usada aí para ansiedade, no versículo 6, ela significa algo do tipo como se fosse atraído para direções opostas. Como se as nossas esperanças nos puxassem para um lado, e aí então os nossos medos nos puxam para outro, e aí fica uma tensão insuportável se você fica resistindo, e aí então o nosso coração se encontra angustiado. Muitas vezes isso se reflete na nossa parte física, de maneira somática. Às vezes sentimos falta de ar, são gastrites que atacam, às vezes pessoas que lidam com dores no corpo, dor de cabeça, sei lá, e assim vai, Do ponto de vista espiritual, ansiedade é um problema que constitui o âmbito de pensamentos, mente, e sentimentos, o coração, e pensamentos e sentimentos de maneira errada, incorretos, diante de circunstâncias, pessoas, coisas, situações que Deus nos coloca à nossa volta. Em nosso texto aqui, a ordem é clara: nós não devemos andar ansiosos. Mas o que acontece? Não basta você olhar para você no espelho e simplesmente falar assim, não serei mais ansioso. A gente precisa um pouquinho mais além do que a própria força de vontade. Veja, é um problema que envolve o nosso coração, envolve o nosso pensamento, envolve a nossa alma. Então nós precisamos
né, de um Salvador, nós precisamos de alguém que venha nos resgatar, nos transformar, alguém que venha de fora e mude aquilo que de fato está dentro. Né, a ansiedade nada mais é, a grosso modo, né, do que uma expressão de falta de confiança em Deus. E aí nós precisamos de um coração transformados por Ele, para que o nosso coração se incline, se dobre a Ele e então seja transformado. Eu quero me ater somente a isso nesse momento, no dia de hoje, né, e convidar você, juntamente comigo, né, a agradecer a Deus, né, pelo Deus presente que Ele é nas nossas vidas, por ser um Deus de amor, de se preocupar conosco, ao ponto de não só dizer, né, que o que nós estamos fazendo é errado, mas Ele nos ama e se preocupa conosco ao ponto de nos deixar também o como, né, devemos andar, né, fazer aquilo que é correto, nos ensinar a fazer aquilo que é certo. E é isso que eu queria convidar você, juntamente comigo, a observar durante essa semana, né, as instruções que Deus nos dá aqui por meio do apóstolo Paulo, falando na igreja de Filipenses, né, de como conservar um coração confiante e dependente em Deus. Deus abençoe o seu dia de hoje, né, que você se encontre descansado nele.